Você já perdeu a oportunidade porque você não sabia justamente o que falar em tal hora? Você já chegou em algum momento da sua vida em que você perdeu a oportunidade porque você estava corroendo de medo em ter que falar tal palavra que poderia ajudar você? Você gostaria de falar justamente o que está sentindo dentro do seu coração? Você gostaria de falar aquela palavra matadora que poderia transformar a sua vida para sempre? Você sabia que 99% das relações amorosas acabam se destruindo, acabam finalizando justamente porque o homem acabou ficando fraco e a mulher já não aguentava a fraqueza do homem? No vídeo de hoje eu poderei te contar. Ei, eu estou a ver literalmente no futuro para te dizer que o link que está debaixo desse vídeo pode salvar a sua vida. A escolha é sua, assim como sempre foi. A gente se vê do outro lado. Dos 10 hábitos matadores para destruir a sua timidez. Em algum momento da minha vida eu fui um cara extremamente tímido. Em algum momento da minha vida eu fui um cara que nem aguentaria fazer uma fotografia com uma câmera. Em algum momento da minha vida eu fui um cara que teve pavor de ter que conversar com as pessoas. Eu me lembro de ter gostado de uma menina na escola quando eu estava no primeiro ciclo. E um certo dia a gente saiu muito cedo da escola e ela esteve andando sozinha. E os meus amigos me encorajaram em ter que acompanhá-la e assim poderia aproveitar esta oportunidade para ter que expressar justamente o que eu sentia. Mas na verdade, acompanhei-la por 2 quilômetros, mas eu não falei absolutamente nada. Para além de falar para ela, estou indo embora. E alguns dias depois, eu vi ela com outro cara. Um cara que na minha visão não era melhor que eu em absolutamente nada, excepto em alguma coisa. Ela teve coragem e foi dali que eu descobri que se eu pudesse me manter calado, se eu pudesse me manter com esta maldição da timidez, da insegurança, isso poderia afetar bastante a minha vida, não só a minha juventude, mas sim poderia me prejudicar para o resto da vida. Foi quando eu investi pesado. Mas na verdade, tive inúmeras dificuldades, porque na maioria dos caras que na qual eu estava percorrendo são pessoas que na verdade não sabiam o que era a timidez de verdade. Mas foi quando encontrei 2 caras que na qual me ajudaram bastante nessa trajetória. E eu investi pesado neles, porque eles tinham justamente o que eu queria. E a boa notícia é que você não poderá investir caro para ter que se livrar desta maldição. Porque eu descobri os segredos que poderão eliminar, que poderão destruir esta maldição para sempre. Para isso, basta você se inscrever no canal e acompanhar este conteúdo até o final. E eu poderei te revelar os 10 hábitos para destruir a sua timidez. E sem mais enrolação, vamos para o primeiro hábito. Cada vez que você encontrar um desconhecido, puxe o segundo assunto. Puxar o primeiro assunto é muito fácil e o segredo está em puxar o segundo assunto. Por exemplo, você pode chegar em uma pessoa desconhecida e lhe perguntar onde fica tal lugar. Por exemplo, onde é que fica o restaurante X? Esse aqui é o primeiro assunto, restaurante. E o segundo assunto, como é que seria? Depois de você perguntar onde é que fica o restaurante, você pergunta para ela: você já almoçou neste restaurante? E a pessoa talvez pode dizer sim, talvez não. E se responder não, você pergunta novamente: e como é que eu posso confiar em você, considerando que você nunca almoçou lá? E aí vai fluindo naturalmente. Isso poderá ajudar bastante para ter que quebrar a sua timidez, para ter que destruir a sua insegurança, o seu medo de ter que falar com as pessoas. Porque no fundo, você não tem medo de falar com as pessoas. Você tem medo de ser visto. E quem não é visto, não é lembrado.
Este foi o primeiro hábito. E se você ficar comigo até no final deste vídeo, eu poderei te dar o 11º hábito como bônus. Vamos agora para o segundo hábito, que é toda vez que você for conhecer alguém, depois de estabelecer uma determinada harmonia, depois de ter que conversar com ela, faça sempre um elogio leve. Isso poderá exercitar a sua mente a ser mais carismático, a ser um cara que realmente se conecta com as pessoas, a ser um cara. Você poderá fazer entender na sua mente que você simplesmente é um cara mais carismático, um cara mais sorridente, um cara que na verdade está acostumado em ter que lidar com as pessoas. Isso exercita bastante a sua mente para quebrar a sua timidez. Não se esqueça de contar sempre uma piada que está na sua mente, porque afinal de contas, divertir os outros é a consequência da autodiversão. E aí, quantas vezes você perdeu a oportunidade de ter que pegar aquela mulher gostosa que já demonstrou diversos IDS, indicadores de interesse, para você, mas você nem teve a coragem de ter que se aproximar. Vamos para o terceiro hábito, que é seja mais físico. Mas atenção, seja físico, mas de forma calibrada. Porque existem inúmeros sítios do nosso corpo em que nem qualquer pessoa pode tocar. Então seja físico, mas seja calibrado. As pessoas desconhecidas comecem simplesmente por tocar na mão da outra pessoa. Na medida que você for conversar, suponhamos, com um desconhecido, e talvez você pretende dar um elogio leve, lembra? E daí você levanta a mão na sua cara. Eu adoro o seu jeito de falar. Talvez você puxe a pessoa e você daí lhe abraça. Mano, isso aqui faz muito sentido pra mim, cara. Parece que você está me descrevendo, cara. Isso faz muito, mas muito sentido pra mim. Daí você aproveita pegar a mão da pessoa, ou daí você aproveita abraçar a pessoa. Cara, isso destrói por completo a sua timidez, porque você vai estar alimentando a sua energia masculina. Você vai estar percebendo que na medida que você for se conectar com as pessoas, você vai demonstrar uma energia muito, mas muito elevada. Talvez você nem faça ideia do que eu estou falando, mas é justamente isso que faz a maioria das pessoas no trabalho não lhes promoverem. É sério, porque a sua energia, só na medida que você chega e você demonstra uma energia muito avançada, é impossível as pessoas não olharem para você. E basta você alimentar a sua energia masculina. Você não poderás passar despercebido em um ambiente social. Você já notou que algumas pessoas, quando chegam em algum determinado ambiente, parece que o dono daquele ambiente chegou? Justamente porque é o quarto hábito. Em qualquer ambiente que você estiver, comporte-se como dono. Na medida que você vai se comportando como dono, você vai transmitindo uma energia muito elevada. E você fará as pessoas se perguntarem: quem é esse cara? Para isso, existem algumas técnicas. A primeira técnica: ande firme. Ajuste a sua linguagem corporal. Ande sempre firme, com passos lentos e não desleixado, com os ombros levemente para trás. E quando você for sentar, ocupe sempre espaço. Isso demonstra que você está confortável consigo mesmo e, consequentemente, estás confortável com o ambiente. E lembre-se sempre, o espaço que ocupa o seu corpo é seu. Se você perceber isso, em nenhum momento em que você estará inseguro, porque afinal de contas, você percebe que se estou aqui é porque realmente eu sou alguém de alto valor.
E realmente esse espaço que ocupa o meu corpo é meu. E mediante a isso, nada poderá te intimidar, nem ninguém. Justamente por isso que existem inúmeros caras que podem ter, em algum determinado momento, algumas técnicas baratas para pegarem as mulheres. O que poderá acontecer? Se ele não mudar a mentalidade primeiro, o que poderá acontecer? Daí as técnicas funcionaram, ótimo, maravilha. Daí pegou uma garota muito legal, uma mulher muito legal. E daí está andando com ela na rua, de mãos dadas, e daí aparece um cara muito, mas muito forte. Suponhamos forte fisicamente. Você veja na estética dele, é muito forte. E o cara tá vindo à sua direção. Você aqui com a sua namorada, são os dois, aqui é o cara. E você, esse cara aqui. E o cara tá vindo assim, em sua direção. E para um cara que não tem uma mentalidade avançada, o que poderá acontecer? Já vai começar a se cagar, já vai começar a se borrar. Ai meu Deus, o que esse cara vai fazer? Ai meu Deus, E as mulheres notam isso. As mulheres são programadas para detectar as microexpressões. Justamente por isso que elas conseguem lidar com um bebê em fração de 2 anos, talvez 3 anos, sem falar direito. Mas ela consegue sentir justamente quando é que está sentindo fome, quando é que está sentindo sede. Justamente por isso que elas são programadas para detectarem as microexpressões. E na medida que você for se cagar aqui, for se borrando mesmo de medo, o que poderá acontecer? Ela aqui já começa a detectar, ela já começa a notar. E aí o cara tá vindo. E você aqui, pode passar, pode passar. O cara tá passando. Por quê? Porque você não possui a mentalidade correta. Você não possui uma mentalidade de autoconfiança. E o que vai acontecer com um cara autoconfiante? Com um cara autoconfiante vai acontecer o seguinte. O cara tá vi. Esse cara também tá vi. Esse cara tá... É praticamente um cara com estética assim, muito legal. E o cara tá vindo... daqui se encontram. Bum. Esse cara que tá com a namorada fala: qual é, irmão? O espaço que ocupa o meu corpo é meu. Você tá vendo o espaço em outro lugar. Só te deu vontade de ter que chegar até aqui. Não sei o que, me deixa passar. Não, cara, eu não vou te deixar passar. Se você não ir para outro lado, eu aqui não vou me mexer. Não vou me mexer. Agora deixa eu te ensinar uma coisa. Se você quer passar, diga licença e eu poderei deixar passar você. Se aqui tiver cheio de gente, eu até serei capaz de ter que puxar toda a gente, afastar toda a gente para você passar. Por quê? Porque você pediu licença, porque você é educado. Mas desse jeito, meu irmão, não vou me mexer. E o que vai acontecer? Obviamente que esse cara vai arranjar outro lugar para passar. Por quê? Ele vai notar que você não está só. Você é autoconfiante. Mas para a maioria das pessoas, acabam se borrando de medo, acabam se cagando. Que não é legal. Então, fortaleça a sua mentalidade. Agora vamos para o 5º hábito. Quando você estiver com alguém, eu quero que você lhe ensine alguma coisa que você aprendeu. Sei lá, esse conteúdo que eu estou te passando, lhe ensinando ali uns 2 hábitos, isso poderá fortalecer não só o seu amigo, não só o seu parceiro, como também poderá fortalecer você. Porque você aprende mais quando você ensina alguma coisa. E na moral, se você quiser compartilhar este conteúdo com seu amigo, esteja à vontade. Você acaba aprendendo mais na medida que você vai ensinando. Então ensine alguma coisa. Ensine alguma coisa para seu amigo,
sei lá, para o seu irmão, só ensine alguma coisa para alguém. Porque isso te ajuda a ser o melhor naquilo que você está estudando. O sexto hábito, o contato visual. Os olhos são a janela da alma. Justamente por isso que você vai fazer o seguinte. Na medida que você for conversar com alguém a partir de hoje, você poderá olhar um pouquinho mais nos olhos das outras pessoas. A regra é 3 segundos. Não encare a outra pessoa, porque isso acabará ficando desconfortável para outra pessoa. Então você poderá olhar para outra pessoa em 3 segundos e poderá desviar. Consequentemente, você poderá voltar a olhar para outra pessoa em 3 segundos. Na medida que você for falar alguma coisa, olhe nos olhos da outra pessoa. E na medida que a outra pessoa for falar, também olhe nos olhos dela. E isso evite que a outra pessoa minta para você, porque os olhos são a janela da alma. A outra pessoa vai sentir que realmente você está vendo ela. Não simplesmente na aparência física, mas está vendo os pensamentos desta pessoa. E justamente por isso que será difícil ela ter que mentir para você se você utilizar o contato visual da melhor forma possível. O sétimo hábito é você cantar no meio das outras pessoas. Na medida que você estiver em algum ambiente social, cante. E ao cantar, você nem tem noção de quantas coisas poderão ser exercitadas na sua mente. Porque o tímido tem um hábito, tem uma mania de pensar no que as outras pessoas estão pensando sobre ele. Então você vai cantando, e na medida que você vai cantando, você vai exercitar o desapego. Você vai simplesmente se desapegar de todos os pensamentos que as outras pessoas estão pensando sobre você. Sobre o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Você estará totalmente desapegado. Você estará completamente desapegado. O desapego é a melhor técnica para destruir por completo a sua timidez. E o oitavo hábito é você construir um vínculo forte. Este hábito consiste em você ter que organizar uma festa, em convidar pessoas novas. E na medida que você for convidar as pessoas novas, você poderá perceber que na verdade você é o líder daquele ambiente e é impossível não ter que se comportar como tal. Você poderá ser mais carismático em ter que receber as outras pessoas na qual você convidou. E você poderá se comportar totalmente como um cara mais carismático, mais extrovertido. Porque afinal de contas, aquela festa está dependendo de você. Aquela festa é você quem é o rei. É você o organizador. E todo mundo poderá vir cumprimentando você. E na medida que todo mundo vir cumprimentando você, você poderá receber aquelas pessoas com um carisma muito elevado. Isso exercita completamente a sua mente e destrói por completo a sua timidez. Agora vamos para o nono hábito, que é a meditação. Medite. Na medida que você vai meditando, você poderá eliminar a sua ansiedade. Você poderá concentrar os seus pensamentos em um só lugar. Isso poderá te ajudar para eliminar a autossabotagem e ter que se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Então medite. Pelo menos uns 5 minutos por dia já basta. Você simplesmente vai sentar e relaxar. Feche os seus olhos e simplesmente relaxe. Os pensamentos vão passando, mas você simplesmente relaxe. O 10º hábito: grave um story ou um reel no seu Instagram.
contando sobre uma coisa engraçada que você passou durante o seu dia. Isso poderá exercitar bastante o desapego. Então, no final do dia, grave um story. Ei, eu sou o bro de Petucha, praticamente. Hoje fui numa namorada e, na verdade, ela acabou me contando que eu sou feio. Ai. Por quê? Porque isso poderá exercitar o desapego. Poderá exercitar a sua mente e não ter que se interessar com o que as outras pessoas poderão pensar de você. Entendes? Então grave um story, um reels e poste no seu Instagram. Você lembra do bônus que eu prometi para você lá no princípio deste vídeo? Ok. Agora você vai receber o 11º hábito como bônus, que é: jogue a sua intenção naquela mulher maravilhosa, mudando o seu tom de voz e não ficando na friendzone. Porque a diferença entre um cara que fica na friendzone, para quem não sabe o que é a friendzone é na zona de amigo, onde as mulheres colocam todos os homens que não passam na filtragem hipergâmica delas. Quando você é visto como um cara fraco, um cara tímido, só para não te desmotivar imediatamente, te colocam na friendzone. Cara, infelizmente eu não estou disponível para namorar este exato momento, mas se você quiser a gente podemos ser amigos. Esta zona que chamamos de friendzone. E como é que você muda isso? Quebrando o padrão. Se você já estiver na friendzone, chega para ela e fala o seguinte: olha só, na moral, depois de tanto tempo eu analisando, acho que eu não sirvo ser amigo para você, porque na verdade eu sinto algo a mais com você. E se você insiste ter que sermos amigos, infelizmente então não seremos nada. Tchau. Ela poderá ver que você mudou por completo. E é isso que poderá te tirar da friendzone, ou é isso que poderá te fazer não entrar na friendzone. Agora chegou o melhor momento do vídeo, é que eu vou conhecer mais um pouquinho você. Se você tiver uma dúvida, se você tiver uma sugestão, se você tiver uma crítica, deixa aqui nos comentários e eu vou responder os 10 primeiros a comentarem em forma de mentoria. E o melhor de tudo, é uma mentoria gratuita.